Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto. Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao videocast O Poder do Voto. Durante a campanha eleitoral você acompanhou a sabatina dos candidatos ao Senado e ao governo do Estado. Feita a escolha, agora nós estamos entrevistando as pessoas que foram eleitas e também aquelas que contribuem para o desenvolvimento social e econômico do estado de Rondônia. Você, internauta, nos acompanha às segundas e quartas-feiras aqui pelo Rondônia Agora, pelo jornal Tudo Rondônia e a TV do Povo, além das nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. O videocast, O Poder do Voto, você pode mandar suas sugestões para a redação através do e-mail opoderdovoto@rondoniagora.com. Hoje, em nossos estúdios, estamos recebendo o Manuel Rodrigues, sindicalista, ex-presidente do Sintério e atual diretor do Sindicato dos Professores, a quem eu agradeço a presença. Boa tarde, Gerson. Boa tarde aos internautas. É um prazer poder estar aqui batendo um papo com vocês e falando sobre o nosso trabalho e sobre as lutas. Hoje em dia, estão se discutindo muito o que fazer para reforçar a segurança nas escolas. Nós vimos as bárbares que estão acontecendo aí no Brasil afora, aquela em Santa Catarina, onde até crianças foram vitimadas ali por maníacos. Aqui em Porto Velho tivemos umas ameaças de pessoas mal intencionadas, armadas, que estavam planejando atentados contra as escolas. Por isso convidei o diretor do Sintério para que ele nos explique o que pensa o professor, o que está acontecendo com o nosso aluno. Foi a pandemia, os efeitos dela que causaram essa balbúrdia toda nas escolas? Manuel. Essa é uma situação bastante preocupante, o sindicato está muito preocupado, acho que assim como toda a sociedade, que nos últimos anos, infelizmente, está acontecendo isso no Brasil inteiro. Rondônia é diferente, nós, os professores e os trabalhadores em educação, estão trabalhando nas escolas, mas praticamente em pânico, porque estão se sentindo inseguros, né? Constantemente, briga de aluno dentro das escolas, são ameaças que vêm de fora. Se já não basta os transtornos que os trabalhadores na educação têm passado nos últimos anos, de ter uma jornada aí de 32 aulas dentro da sala de aula, com 40, 45 alunos em sala de aula. Então, isso é bastante preocupante. Aí, agora, essas ameaças, isso vem nos preocupar muito. O sindicato tem se preocupado, as autoridades precisam tomar mais providências no sentido de proteger os trabalhadores em educação. Só para ter uma ideia, na semana passada, né, teve ameaça de morte para professores em escolas aqui em Porto Velho, por alunos, né, feita a professores. Chegou a ameaçar professores de morte, né, onde teve que chamar a polícia para estar atuando. E o Estado, embora o Estado esteja fiscalizando, a gente tem visto aí a questão das redes sociais, mas precisa trabalhar mais essa questão da segurança dentro das escolas. Como trabalhar a segurança nas escolas? Primeiro também, dar acompanhamento psicológico aos trabalhadores em educação, os próprios alunos, voltar às guardas municipais, patrulha escolar, né, embora tenha, mas é muito pouco. Eu entendo que o governo, se ele quiser resolver o problema, ele precisa investir mais na segurança nas escolas, né? E de que forma? Colocar a patrulha, não aquela que vai uma vez na noite. Nós temos em Porto, estou falando em Porto Velho, mas o estado inteiro. Nós temos aí cerca de 140 escolas dentro da capital e não adianta uma viatura ir uma vez por noite passar em frente da escola. Então, esse trabalho tem que ser constante. O que deveria fazer? Deveria criar mais patrulhas escolares e estar rodando a cada 15 minutos, passando em frente a todas as escolas. Esse movimento tem que ser constante, porque o professor está inseguro, não só os professores trabalhadores de educação, a merendeira, o técnico, o vigia, quem trabalha na secretaria, que trabalha na entrada da escola. Então, isso, o sindicato está muito preocupado com essa situação, né? Porque ameaças, nós temos hoje alunos que somos obrigados a receber dentro das escolas, alunos monitorados, né? E aí começa, né? Nós sabemos que tem facções dentro do Estado. Isso nos preocupa, porque, queira ou não, se tem aluno monitorado dentro das escolas, a violência já está grande. Né? Eu não quero dizer que tenha a ver com o que está acontecendo, certo, mas isso é preocupante para nós. Então, nós do sindicato temos a preocupação. Eu espero que as autoridades realmente intensifiquem esse combate à violência, não só nas redes sociais,
mas que arrume uma forma imediatamente de Hoje parar. não tem um acompanhamento psicológico, o professor ou Não, o próprio aluno, para saber o porquê não, que... é difícil. Não tem, até porque as escolas não são todas. Raramente uma escola tem psicólogo. Mas hoje, como eu disse, os nossos professores já têm o problema de adoecimento pela carga horária, pelo acúmulo, e ainda se não bastasse as ameaças. Então, o professor está constantemente trabalhando em constante pressão. Então, isso não é bom para a qualidade do ensino, isso prejudica o aprendizado, prejudica o aluno. Então, o Sintero tem essa preocupação, e eu espero que, como eu disse anteriormente, que não só o governo do Estado, embora eu disse, ele esteja preocupado, a gente demonstrou ultimamente que está começando pelas redes sociais, mas precisa fazer uma parceria entre prefeituras, governo federal, governo estadual, e intensificar, porque se hoje não tem mais a segurança armada dentro das escolas, que talvez não resolva, como é que vai resolver? Contratar mais policiais, criar mais patrulhas escolares, e de repente também, sei lá, implantar um sistema de câmaras direto em todas as escolas, direto interligado às delegacias. Talvez seja um caso a se pensar. Porque, como eu disse, você vai para a escola, mas não sabe se você vai voltar. Hoje está assim, né? Parece que no mundo todo está acontecendo isso. Não sei se foi depois da pandemia. Os nossos alunos também, os pais precisam também, penso eu, vigiar mais os alunos nas redes sociais, porque eles entram no computador de manhã, só saem à noite, muitas vezes os pais não sabem o que ele está fazendo, muitas das vezes assistindo vídeos de tiro, de violência, de todo tipo. Então aquilo vai passando na formação do aluno que está formando, e aquilo é preocupante. Então aquilo vai criando tudo no transtorno, e quando você vê, está esse caos que está aí hoje. Então precisamos não só os pais, a família, o governo, todo mundo se preocupar com a segurança. Já teve caso de professor que, sentindo-se ameaçado, pediu para aposentar prematuramente, sair do emprego? Pede muito, muitos estão pedindo aposentadoria também, outro problema, hoje você pede aposentadoria no Estado, às vezes demora até 3 anos para ser uma aposentadoria, que não justifica, mas tem caso, você pede uma aposentadoria hoje no Estado, se você aposentar com 1 ano, você pode soltar fogos, porque é complicado. Então hoje aposentar no Estado... Por que está tão burocrático isso, Manuel? Porque eles, primeiro, quando o professor se ele trabalhou durante a sua vida aí, em 10 escolas, ele exige que você pegue declarações em todas as escolas. Quem tem que ir atrás é o professor. Quando, na verdade, a própria Secretaria de Estado da Educação, ela tem que ter um banco de dados, não precisar o professor estar nessa maratona. E se o professor tem uma carga horária muito pesada, como é que ele vai estar de escola em escola atrás dessa declaração? Então, começa por aí. A dificuldade já começa por aí, ele tem que provar que ele trabalhou 25 anos em sala de aula. Então, a SEDUC precisa criar um mecanismo através do IPERU, para que não precise do professor dessa maratona. Eu entendo que se ele é professor da Secretaria de Estado da Educação ou municipal, eles têm que ter esse controle de não precisar o professor estar nessa peregrinação através de uma declaração para se aposentar, que é um absurdo. Mas, infelizmente, hoje acontece. E além dessa burocracia para aposentadoria, como é que está o relacionamento hoje, Sintero, professor, Estado e Prefeitura de Porto Velho? O Sintero, como eu disse, é uma instituição que defende os trabalhadores da educação. Nós temos feito, na medida do possível, o nosso papel, a nossa presidente tem feito isso. Quando a gente começa no ano anterior, a gente já protocola as pautas, dentro das pautas tem dentro da questão da melhoria da qualidade do ensino, questão salarial, visa tudo, né? Nós, o Sindicato de Defesa dos Trabalhadores, independente de ser como um todo, né? Porque nós temos que se preocupar com os nossos filiados. E a gente tem procurado buscar junto ao governo, né, um entendimento para melhoria na qualidade do ensino, na questão salarial, em todos os sentidos. Então, o sindicato ele é um instrumento de luta. Eu sempre digo, todo trabalhador que se preza tem que estar afiliado a um sindicato, e o sindicato é o instrumento de luta que ele tem. Infelizmente, ainda pode contar com ele. E as reivindicações atendidas pelo Estado? Olha, o Estado, em que pese, né, o atual governo, né, dá a César o que é de César, ele tem, na medida do possível, tem atendido, ainda não é o que nós queremos, mas ele tem procurado nos atender. Inclusive nós estamos esperando o piso, que é desde 1º de janeiro, era para ter implantado em abril, não implantou, segundo a alegação é que o IPERON não deu conta de terminar o cálculo atuarial, ficou para implantar agora no mês de maio, retroativo a janeiro, então menos mal. E a gente, quando fala de piso do professor, lembrando que não é só o professor, nós temos os técnicos, educacionais que estão muito defasados, que são a merendeira, o vigia, o porteiro. Então, esse pessoal também, né, o Estado vai conceder os 14,94, né, o mesmo valor do piso, que é necessário, porque a escola ela não funciona só com professor. Ela escalonado, professor... Isso, é todo um corpo, exatamente. A escola ela depende de todo um corpo. Então, é professor, é técnico, supervisor, orientador, merendeira, zeladora,
o pessoal da secretaria, então, menos mal que o governo de Rondônia está tendo esse entendimento e agora em maio aplica o piso, né? Então, retroativo a janeiro, então vai receber... Retroativo a janeiro para os professores. Os técnicos não garantiu o retroativo, mas pelo menos garantiu o mesmo valor do piso para os técnicos, até porque hoje os técnicos estão dentro do Fundeb. Então, hoje não tem mais desculpa de dizer, eu não vou pagar o piso para o técnico, porque o técnico não faz parte. Hoje está dentro do Fundeb, então os recursos também têm que ser aplicados para os técnicos. Então, mas tem município que não tem feito isso, tem estado que não tem feito, mas o governo de Rondônia tem feito isso, né, pelo trabalho que o sanitário tem cobrado, mas a gente não pode dizer assim, não, o governo realmente tem procurado fazer a coisa, mas porque o Sintério tem cobrado, mas ele tem feito, eu espero que ele cumpra realmente o que foi acordado, eu acredito que ele vai cumprir, até porque ele tem cumprido, né? Então a gente espera que cumpra e que mais realmente pague, não só o retroativo do piso dos professores, retroativo a janeiro, que também, se puder pagar o do técnico, seria bom, mas ele prometeu pagar o piso para os técnicos e também subir o auxílio alimentação, que é muito pouco hoje, que é R$ 253, e nós esperamos que no mínimo ele triplique, né? Se não der para triplicar, mas... Não negociou ainda não, o auxílio alimentação. O auxílio alimentação está assim, garantiu a implantação, mas não definiu valores, né? A gente sabe que está muito defasado, então a gente espera que realmente ele possa triplicar, se não triplicar, pelo menos no mínimo dobrar, mas há uma garantia que no mês de maio também estaria implantando o auxílio alimentação para os trabalhadores em educação no estado de Rondônia. Já a prefeitura, nós estamos com um problema sério em Porto Velho, que ainda não tem a garantia da implantação do piso, que ao nosso ver está incorreto, porque se a lei do piso foi aprovada no 1º de janeiro, ela é uma lei nacional, o prefeito também tem que cumprir. Eu espero que a justificativa da prefeitura? A secretária Glaucia está alegando a questão de um decreto, e a gente entende que a lei do piso ela é maior do que qualquer lei estadual ou decreto municipal. Então a gente espera que a secretária Glaucia cumpra com o piso também, não só para os professores, que também coloque os técnicos, porque ela no começo tinha dito que ia implantar para os professores, agora está dizendo que estava colocando dificuldade. A gente espera que ela implante o piso não só para os professores, como para os técnicos também, até porque eles estão dentro do Fundeb, não tem justificativa para não implantar. Como é que está a questão estrutural das escolas, tanto do estado quanto do município? Tem problemas também, né? Não dá para dizer que está 100%, às vezes tem problema de eletricidade, tem escola que tem problema com o Eduardo Lima, ultimamente agora está corrigindo, mas tem muita defasagem ainda na questão de estrutura mesmo, muitas das vezes de cozinha, de falta de material, às vezes próprio material de estruturas mesmo, então precisa, principalmente na questão da merenda. Um outro problema que eu vejo que é sério é o problema da merenda. O valor da merenda é significante, muitas das vezes não tem o valor adequado, então a gente espera que realmente, embora o governo, como eu disse, tem procurado melhorar, né? Não dá para dizer assim que o governo também que ele tem procurado fazer a sua parte, mas precisa investir mais nas escolas, precisa melhorar mais a estrutura das escolas, né? Na questão, principalmente, como eu disse, na questão de segurança, né? Eu observo que, pelo menos as escolas estaduais, elas sempre têm passado por reforma, por reestruturação. Já no município, agora que parece que começaram os processos de reforma. Começou também assim, mas embora, igual eu disse, o Estado tem feito também, mas ainda tem precisa ainda reparar, algumas escolas precisam de reparos elétricos, precisa dessa questão, mas na medida do possível ele tem feito, a gente tem cobrado, o Estado tem procurado fazer isso, então não dá para dizer que não tem feito, porque dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente tem procurado, realmente, também aqui não dá só para falar mal, dizer que realmente a gente tem cobrado e o governo tem procurado fazer o seu papel. A prefeitura está deixando a desejar nesse momento a questão do piso. Eu espero que ele venha cumprir e também precisa reformar mais as escolas e também precisa construir mais creche para as nossas crianças, que está na demanda muito grande de falta de creche nas escolas, e aí é por parte da prefeitura. Então, além dessas duas demandas, mais alguma pauta para esse ano de 2023? A gente vai continuar constante, a pauta maior, como eu disse, é a segurança dos nossos trabalhadoras e principalmente na questão da saúde dos nossos trabalhadores, que está muito preocupante. Então a gente espera que as autoridades, tanto o Estado como o município, façam o convênio, trabalhem em parceria, e eu acredito que, como proposta, eu penso, se eu fosse um gestor, eu implantaria um sistema de câmara direto das escolas interligadas, direto às delegacias. Tem que pensar nessa questão do problema que está hoje.
aumentar as patrulhas escolares, como eu disse anteriormente, para ter mais ronda, para que realmente não só o professor, mas o próprio aluno e os pais sintam seguro em deixar seu filho na escola, porque hoje ninguém está seguro, o próprio pai deixa o aluno na escola preocupado, o professor vai dar aula preocupado, o técnico está preocupado, está todo mundo preocupado. Então a gente precisa encontrar uma saída, sociedade, governo e todo mundo, para realmente resolver e acabar com a violência nas escolas. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Muitos esclarecimentos foram dados nessa entrevista. Eu que agradeço, Jéssica, pela oportunidade e espero ter esclarecido aí as demandas. Obrigado, internauta. Você pode participar conosco, mandando suas sugestões de entrevistas, alguma denúncia, no e-mail opoderdovoto@rondoniaagora.com. Até a próxima. Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto. Conheça os governantes de Rondônia, aqui no videocast O Poder do Voto.